fé, ela é loucura para o incrédulo. Paulo fala isso. Pois ele não encontra razão para a fé. Ele não pode acreditar na fé. A fé não opera segundo as leis que estão na cabeça dele. Então ele não pode acreditar. É como Tomé. Eu só acredito se eu vejo. Se eu não enfiar o dedo nas feridas dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou dos mortos. Assim age o homem natural. Paulo também diz que os incrédulos foram cegados, estão cegados. Satanás cegou os seus entendimentos para não verem a luz da verdade. Então eles não podem ver a luz da fé. Ela lhes parece loucura. A fé parece uma loucura para o homem incrédulo. Nós podemos ver o que é o espanto da fé. Na Síria tinha um general. E esse general contraiu lepra. Ele tinha uma serva, uma menina judia. Ela falou: meu senhor, se o senhor for até Israel, tem um profeta que pode curá-lo. Ele estava condenado a ser isolado do seu contexto por causa da lepra. Então, ele tomou uma decisão. Falou com o rei e partiu com seu exército e seus trabalhadores, seus escravos, de quem ele era senhor. E foram rumo a Israel. O profeta, sabendo que ele tinha chegado e da necessidade dele, do pedido dele, disse: fala para ele banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. Recebendo a notícia, ele não acreditou. Banhar-me nessas águas sujas do Jordão? Para esse homem, a atitude do profeta era um espanto. Ele tomou a decisão: não vamos fazer isso não. Mas os seus servos lhe disseram: Senhor, o profeta falou uma coisa simples de se fazer. Se ele falasse uma coisa difícil, o senhor faria, não é mesmo? Ele falou: bom, é verdade. Então, este homem resolveu acatar o conselho daqueles servos e decidiu descer do seu cavalo diante do seu exército e de seus servos para molhar-se, banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. É claro que o orgulho impedia esse homem de realizar aquela tarefa simples que o profeta havia dito para ele. Pois afinal, ele estava diante dos seus exércitos, ele era um general, tinha seus servos. E na Síria tinha rios com águas mais limpas. Ele preferiria tomar banho nas águas do rio Assírio. Mas esta não era a indicação do profeta. A indicação do profeta é que ele tomasse banho
no Rio Jordão, ali nas lamas do Jordão mesmo. Isso fez uma figura triste diante da mente do general. Era ridículo. Como curar da lepra num simples banho num rio sujo, no meio de lama? A mente dele não podia alcançar o olhar da fé. E a razão dele se inclinava ao não. Não havia lógica. Pois ele morava num lugar onde tinha rios mais límpidos. E ele estava inclinado a não obedecer. Diante da sua razão e a fé, ele inclinou-se para o lado da razão. Mas diante da persuasão de seus servos, ele disse, tá bom, eu vou descer. E entrou no Rio Jordão e se banhou. Resultado, ficou limpo da lepra. A surpresa da fé. A surpresa da fé. Surpreendeu a mente daquele general. A fé faz isso. Pois a palavra de Deus é uma palavra viva. Jesus disse, minha palavra é espírito e vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, na palavra de Deus tem vida e ressurreição. Salmo diz, enviou sua palavra e o sarou. Isto é palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Poder que ultrapassa o simples limite da razão humana. A razão humana opera dentro das condições humanas, da força humana, dos limites humanos. Mas a fé opera dentro da força e limite do Deus ilimitado. Então ela é ilimitada. E este fato da grandeza de Deus o faz um Deus sobrenatural, milagroso. E Deus é idêntico à sua palavra. E sua palavra torna-se milagrosa. Quem crê na palavra de Deus, crê em milagre. Pois pela sua palavra ele fez os céus e a terra. E tudo é mantido pelo poder de sua palavra. Então a palavra de Deus é surpresa para o homem natural. E o apóstolo Paulo, ele diz que o incrédulo está com a mente vendada. O inimigo cegou os seus olhos e ele não pode ver as obras de Deus. Ele está cegado. Outro fato sobrenatural da fé é o que aconteceu com Moisés. Lá no deserto, serpentes venenosas surgiram e picaram o povo e as crianças. O povo estava morrendo. Foram até Moisés para que ele tomasse uma atitude. Ele pede orientação a Deus e Deus orienta que ele faça uma serpente de latão, de bronze. Quem olhasse para a serpente seria curado. Outro fato surpreendente diante da realidade dos fatos. Um olhar de fé era suficiente para que o veneno das serpentes não fizesse efeito. Os apóstolos
estavam no mar. E Cristo estava dormindo no barco, lá na popa. E veio o vento e agitou as águas, e a coisa ficou feia. Eles eram acostumados, homens acostumados, a navegar naquele mar, sabiam tudo sobre navegação. Mas a coisa ficou muito obscura para eles. Então, tomaram atitude. Vamos acordar o mestre. Então, eles acordam o mestre. Mestre, não dá que morramos, que pereçamos aqui. E Jesus simplesmente com uma palavra, aquieta-te. E o vento acalmou, o mar acalmou. Surpresa para a mente daqueles homens que estavam no barco. Quem é este homem? Com uma palavra, as forças da natureza lhe obedecem. Uma palavra. E Jesus disse o segredo desta palavra um dia para eles. Esta palavra não é minha, esta palavra é a palavra do meu Pai. Ele tinha decretado a palavra do Pai. E esta palavra do Pai, mais tarde, ele as entrega para os discípulos. E daquele momento em diante ele diz: agora vocês conhecem a minha palavra. Vocês agora não são considerados como servos. Vocês agora no reino celeste serão considerados como meus amigos. Pois o servo não sabe o que pensa o seu senhor. Vocês agora têm o pensamento do meu Pai, o pensamento que eu pensei, que o Pai me deu. Eu entrego esse pensamento para vocês. E com esse pensamento, com essas palavras, essas mensagens, essas boas novas, vocês vão fazer a obra que eu fiz. Vão surpreender o mundo. A palavra de Deus é uma palavra que surpreende o mundo. É a palavra da fé. E fé é coisa muito simples. Não é saltar no escuro. Não é um salto no escuro, é um salto consciente. A fé é baseada na palavra de Deus. Agora, precisamos saber onde pegarmos a palavra de Deus. Para a gente pegar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mesma mensagem que Jesus deu aos apóstolos. E o endereço dessas mensagens está no mapa. Que mapa? As Escrituras Sagradas. Lá você vai encontrar o endereço de Deus, o endereço da palavra de Deus. É olhando para essa palavra que você vai surpreender o mundo. Vai surpreender os seus vizinhos. Quem olhar para esta palavra será curado, pois ele enviou sua palavra e o sarou. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo divino. É o verbo divino, a palavra de Deus. Quando você crê na palavra, você está crendo em Jesus Cristo. E diz Salmos, enviou a sua palavra e o sarou. É uma boa nova, né? Nós temos agora o caminho da fé. E o caminho da fé é agir na palavra de Jesus Cristo. Pois está escrito, ele enviou sua palavra e o sarou. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Ele enviou sua palavra e o sarou. Esse é o caminho da fé consciente, da fé baseada na palavra de Deus.